Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namassami. As coisas mais bobas que a gente faz é não prestar atenção, né? Não utilizar, né, a impermanência da nossa mente para nossa vantagem. A mente é extremamente impermanente, ela é volátil, né? Então, isso, se você saber usar isso de maneira correta, né, na verdade é uma tremenda vantagem, né? O fato de ela ser tão volátil, tão instável, né, é uma tremenda vantagem. Por exemplo, você pode só, né, entendendo o que é que, de que forma que a mente muda, quais são as condições que fazem a mente mudar, né? Você pode manipular as condições e transformar a mente, né? Você pode transformar a raiva em compaixão. Você pode transformar a impaciência em bom humor. Você pode transformar rancor em equanimidade. Você pode transformar preocupação em sabedoria e assim por diante, né? Então, e também tem o fato de você, sabe, se você não se tiver pelo menos paciência, né, capacidade de tolerar o desconforto, muitas vezes você não precisa fazer nada, né, é só você esperar que aquele estado mental muda, né, ele se transforma, né. Então, você, enquanto as pessoas não entendem isso, elas ficam nesse desespero todo, né, fica perguntando: "Jan, eu sinto assim, o que que eu faço?". Faz nada, você vai fazer o quê? Vai fazer alguma coisa para quê? Para que fazer algo? Né, ou então para de fazer isso, eu fico com raiva. Então ok, então para de ficar com raiva. As pessoas não conseguem, é incrível. Elas não têm noção, né, a cegueira da gente é incrível, as pessoas não conseguem. Sabe, na verdade, se você entende a sua própria mente, é uma pergunta tão ridícula como você perguntar: "Jean, minha mão está fechada, o que que eu faço?". Abre, é só abrir a mão. Não tem não tem, é uma pergunta que se você entende de como funciona, como que você pode perguntar isso? É uma coisa tão óbvia, né. Quem fala: "A minha boca está aberta", eu falo: "Fecha a boca", não tem, qual que é o segredo, qual que é a dificuldade de fazer isso? É uma coisa tão simples, tão óbvia, né. É só você parar de ficar com raiva, só parar de fabricar raiva, parar de fabricar ansiedade, é tão simples, né. Mas como as pessoas não conhecem a sua própria mente, elas não conseguem fazer, né, ou não conseguem deixar de fazer, né, seria a melhor colocação, né. Como elas não conhecem sua própria mente, elas não conseguem deixar de fazer. Aí vem perguntar para o monge: "Ah, Diego, como é que eu faço quando eu tô com raiva?". Aí eu fico ansioso. É, pois é. Mas na verdade é um negócio tão simples, né, que, não deveria nem merecer uma pergunta, né. Ah, e a razão pela qual as pessoas não conseguem conhecer esse assunto, porque elas não conseguem tolerar a sua própria mente, né, tem muita desejo por conforto, muito desejo por prazer, muito desejo por bem-estar. E, consequentemente, ter muita aversão por desconforto, muita aversão por mal-estar, né. E aí isso impede que elas olhem, né, pra própria mente, né. Elas só olham quando a mente tá agradável. Quando a mente tá desagradável, elas não querem olhar, elas querem perguntar para o monge como é que faz para aquela sensação desagradável desaparecer, né. Ah, então tem que conseguir, né, talvez um dos primeiras condições para a pessoa conseguir olhar para si mesmo, né, é perder um pouco essa ganância muito grande por conforto, né, e esse medo terrível pelo desconforto, né. Aprender a ter uma mente um pouco mais tranquila, não se empolgar muito com o bem-estar e nem se desesperar demais com o mal-estar, né. Aprender a ter uma mente um pouco mais equilibrada, né. Então as pessoas vêm praticar meditação que querem
sentir algo zen, querem ficar bacana, querem sentir algo especial, são as pessoas que mais não conseguem, progredir com a prática, né. Porque você consegue praticar quando as coisas estão indo bem, né, quando as coisas estão indo mal, todo mundo joga fora, né. Então, aprender, e principalmente quando você começa, se o problema de fato são os estados mentais negativos, né, então na verdade, o local mais ideal, que a gente mais tem que ter interesse, né, em conhecer, é a mente obcecada por estados mentais negativos, né, ali que está o de mais interessante, ali que está o de mais importante, o mais a experiência mais rica, né, fonte de conhecimento mais rica, mais, frutífera, né, mais fértil para a sabedoria. No entanto, esse é o tipo de estado mental que as pessoas menos querem olhar, menos querem experienciar, mais rejeitam, mais entram em pânico, mais rejeitam, né, mais desesperam. Quando surge algum estado mental desagradável, elas aumentam ainda mais, entrando em pânico, fazendo desesperado qualquer coisa para fazer isso cessar, né. E aí elas perdem a oportunidade de enxergar e conhecer melhor, né, a sua própria mente. E aí elas nunca conseguem quebrar esse ciclo, né. Esse ciclo só se quando a pessoa é assim, esse ciclo só se quebra quando a pessoa chega ao fundo do poço, né. Ela vai nessa esse ciclo vicioso, né, de rejeição, né, e desespero para rejeitar, que aumenta ainda mais o desconforto. E quanto mais aumenta o desconforto, mais desesperada ela fica para tentar suprimir aquela experiência. Quanto mais desesperada ela fica para suprimir aquela experiência, mais ela sofre. Ela vai indo nesse negócio até ela cair no fundo do poço, né, até aí talvez a partir dali, né, a pessoa comece a mudar de atitude, né. Mas são poucas as pessoas que têm, né, visão, né, para interromper esse processo, né, e conseguir virar o jogo sem ter que chegar a esse ponto mais baixo, né. Ah, às vezes demora algumas vidas para a pessoa chegar ao fundo do poço, né. E tendo chegado ao fundo do poço demora, às vezes, muitas vidas para ela conseguir reerguer a si mesma a um ponto em que dá para trabalhar, sabe, de maneira produtiva com a mente, né. Então não quem consegue, quem tiver o suficiente inteligência, né, para interromper esse processo, interrompa, né. Aprenda a ter mais tolerância com relação aos seus estados mentais, aprenda a ter mais resiliência, saber aguentar, saber experienciar coisas agradáveis sem entrar em pânico, sem ficar desesperado, né. Ah, alivia um pouco a ganância também, né, de resolver todos os problemas, né. Ah, uma coisa que às vezes as pessoas vêm conversar comigo, né, as pessoas têm problemas psiquiátricos e resultado disso, elas têm uma ganância horrorosa, assim, de querer destruir esses problemas psiquiátricos, né. Isso só aumenta ainda mais os problemas que ela já tem, né. Então a pessoa, por exemplo, se achar a pessoa vai fazer um retiro intenso de meditação. A pessoa que vai fazer um retiro intenso de meditação deveria ser uma pessoa que tem uma mente dócil, uma mente serena, uma mente pacata, fácil de trabalhar, não, dócil, né. Mas não, né, a pessoa que tem um problema sério de psiquiátrico, ela quer fazer um retiro intenso, porque ela quer muito resolver aquele problema, sabe. A ideia quando ela fala: "Ó, eu tenho esse problema, o que que eu vou fazer? Já sei, eu vou entrar no retiro de 10 dias de meditação intensa, o dia inteiro meditando, porque eu tenho", sabe, ela tem uma ganância muito grande em se livrar do problema. E aí ela só toma decisões que pioram o problema ainda mais, né. Então é curioso, isso é realmente um ciclo vicioso, né. A mente dela se põe de tal maneira que tudo que ela faz piora o problema, né. Ela não consegue, é que nem outro dia, né, tinha um passarinho aqui, ele não consegue voar, tá tudo aberto, ele não vai. Simplesmente ele não vai, ele vai em todo lugar errado, ele vai, mas no lugar certo ele não vai, é incrível, né. Você fica olhando e fala: "Caramba, a gente né, avichaa, né, essa natureza de avichaa, né. De alguma forma a mente trava de um jeito, ela não ocorre para ela ir para o lugar óbvio. Só ocorre para ela ir para o local que é destrutivo, que não é produtivo, né.
Então é um problema sério, né, por isso que as pessoas que têm esse tipo de problema precisam realmente de um profissional, né, acompanhando, ou algum amigo que acompanhe, né, algum familiar, né, mas de preferência um profissional, né, porque a pessoa não dá, é difícil, a pessoa não tem julgamento, não tem, sabe, a visão do óbvio não ocorre para ela. Talvez seja a pior armadilha, né, desse tipo de problema é isso, né, a pessoa não consegue enxergar o óbvio. Então, mesmo quando ela tenta resolver o problema, só toma decisões que pioram o problema ainda mais, né. Então é realmente uma situação difícil, né, de se você para quem olha de fora é muito simples, né, mas quem está lá dentro é muito difícil, né. Então é um paradoxo muito curioso, né. Então até mesmo essa ganância, sabe, em melhorar, né, tem que ser observada com cuidado, né. Não deixar ela se empolgar demais, né. Não deixar ela ficar muito gananciosa, né. Você pode, medir se você não consegue enxergar a sua ganância por melhorar, você talvez consiga enxergar a sua rejeição, né, ao estados mentais nocivos, né, os desconfortáveis, né. Quanto de pânico que você tem de estar mal, quanto de raiva, rancor, vergonha, pesar você tem em estar mal, né. Por aí você pode medir o tamanho da sua ganância, né, em fazer esses estados mentais desaparecerem, né. Porque nem todo mundo consegue enxergar, ah os 2 lados, às vezes a pessoa não consegue enxergar nenhum lado, né. Ela só sabe: "Eu tô mal", mas ela não sabe enxergar, né, o que tá, quais são as camadas, né, desse estar mal, né. Então ela só enxerga o mal-estar. Mas às vezes a pessoa tem um pouco mais sutileza, ela consegue enxergar, né, que esse mal-estar é composto de várias camadas de aversão, né, de rejeição. Se ela tem um pouco mais sutileza, ela consegue enxergar que essa rejeição, ela é alimentada por um desejo, né, um desejo do oposto, né. Então se você odeia o frio, obviamente você deseja o calor, né. Então se você odeia o calor, mesmo que você não perceba, por baixo daquele ódio pelo calor tem um desejo pelo frio, né. É uma coisa assim, não está escondida, né, mas às vezes a pessoa não tem sutileza mental suficiente, né. Em geral, a aversão é muito mais grosseira do que os desejos, né. E os desejos são muito mais grosseiros do que a ignorância, né. Então a ignorância é mais difícil de enxergar, né. Desejo é um pouco mais fácil de enxergar. O mais fácil o mais grosseiro, o mais simples de olhar é a aversão, né. Então, então é uma questão de ter sutileza, né, ter uma mente mais sutil, perceptiva, atenta. Capaz de, né, que nem você tem o ouvido afiado, você consegue ouvir sons sutis, né, sons de maneira refinada, né. Se você tem um ouvido, tampado por cera, né, ou algum problema de saúde, né, você só consegue ouvir sons grosseiros, sons altos, né, sons agressivos, sons sutis você não consegue perceber com a sua mente, com o seu ouvido, né. Então a capacidade de estar ciente das pessoas também segue esse mesmo princípio, né. Quanto mais grosseira é a sua capacidade de estar ciente, menos você vai conseguir, perceber, né, as sutilezas, as camadas, né, que compõem o seu estado mental. Mas não pense que essas camadas estão escondidas, elas não estão escondidas, elas estão bem na sua cara. É você que não tem ainda a capacidade de enxergar, né. Isso é uma das coisas que, né, eu até entendo, né, eu tenho, né, você tem que respeitar também as pessoas têm diferentes inclinações mentais, têm diferentes, ah, linguagens em lidar com o universo, com o mundo, consigo mesmos, né. Mas, né, só da de um certo ponto de vista, né, quando as pessoas pintam, né, o caminho espiritual em termos de mistérios, em termos de rituais mágicos, em termos é difícil você não sentir que isso é um pouco desonesto fazer isso, né. Você está pintando um quadro que até entendo, né, uma forma de diálogo, uma forma de representar algo, tudo bem, né, mas, puxa vida, então não
É tão mais simples do que isso, é tão mais óbvio do que isso, é tão mais simples do que isso, né. Fica até um pouco assim: "Puxa vida, será que não é um pouco desonesto botar o assunto para as pessoas em termos de energias, em termos de mistérios, quando é um negócio tão simples e tão óbvio, né?" Então, mas, né, tudo bem, né, as pessoas têm diferentes estratégias, né. Não dá para obrigar todo mundo a ser igual a nós, né, ainda bem, né. Ainda bem que isso não dá certo, porque senão a tentação de fazer isso seria muito grande, né. Mesmo não dando certo, as pessoas ainda assim não conseguem resistir à tentação, né, e tentam obrigar os outros a ser iguais a elas, né. Imagina se realmente desse certo, quão pior ia ser isso, né. Mas de qualquer forma, né, é uma coisa que não está escondida, gente, não tem mistério nenhum, é só a gente olhar, tá aberto ali o tempo todo, né. Então a maior capacidade a ser desenvolvida é a capacidade de olhar, insistir, né, ter fé nisso, né, olhar leva a algo, olhar dá resultados, né, olhar resolve. As pessoas não acreditam nisso, né. As pessoas não têm fé em olhar, elas que é tudo que elas aprenderam até hoje é interferir, né. Elas só têm fé em interferir, elas querem fazer, é por isso que as pessoas perguntam para mim, né: o "Que que eu faço para cessar essa irritação? O que que eu faço quando eu fico ansiosa?" Não faça nada, pare de fazer, o problema é isso, né, você está fazendo demais. Pare de fazer irritação, pare de fazer ansiedade, né. As pessoas não acreditam, elas só têm fé em fazer as coisas, em interferir, né. Então aprender a meditar é algo excelente, né, porque meditar não funciona fazendo algo, né. Você tentar fazer a mente ficar pacífica, a mente fica mais agitada ainda. Você tentar fazer os pensamentos cessarem, eles aumentam ainda mais. Ah, então você é um excelente laboratório para você aprender, né, a ter fé, né, em olhar. Apenas olhe para o seu objeto de meditação. Apenas olhe em silêncio. Tenha confiança, tenha paciência, né. Esse é um processo normal, um processo natural da mente, né. Se você parar de interferir e deixar ele ocorrer, a mente se pacifica natural, é que nem uma planta, né. Você parar de mexer nela, só regar ela e deixar ela em paz, ela cresce. Agora você ficar ali, mexe de novo, planta daqui, coloca ali, tira daqui, coloca lá, mistura isso, mistura aquilo, ela vai morrer, né. Agora se você botar no local certo, regar ela e sair de frente, ela cresce sozinha. Então, né, no que diz respeito à meditação, o local correto para meditação é um estado mental saudável, né, um estado mental de tranquilidade, de um estado mental relaxado, né. Esse é o ambiente correto. Qualquer estado mental relaxado serve, pode ser como é que chama? Como é que fala em português? Nibida, assim, como se fosse desencan desencanto, né, uma sensação de desencanto, de soltar as coisas, uma equanimidade, compaixão, amizade, gratidão, reverência, paciência, ah, qualquer estado mental que seja relaxado, né, solto, que deixa a mente num estado relaxado, né, é um bom estado para praticar meditação. Um estado de ganância, de ansiedade, de pressa, não é um bom estado para praticar meditação. Não, estado de ganância, eu quero que a mente fique pacífica, eu quero que a mente fique, eu quero conseguir enxergar o resultado da meditação. Isso não é um bom estado para meditação, né. Pressa, ansiedade, a raiva porque não está dando certo, isso não é um bom estado para meditação, né. Então você plantar a meditação num local correto, num local saudável, né, ela cresce sozinha, né. Então você bota, né, um chão fértil, né, que é esse estado mental relaxado, e você coloca ali, por exemplo, a respiração. Só isso, aí você só fica ali regando ela com a sua atenção, não faz mais nada, mais nada. Para de tentar consertar a mente, para de tentar fazer dar certo, né. É uma das coisas que, eu sofri muito com isso, né, porque também tinha essa ansiedade, essa, né, ficava ali tentando fazer a meditação dar certo, eu tinha que ficar repetindo para mim: "Pare de", eu ficava repetindo, às vezes eu até estava como se fosse um mantra, assim, né. "Tenha fé no seu objeto de meditação, tenha fé no seu objeto de meditação". Ou então eu falava:
Só essa respiração é o tem que ouvir a minha mente começar a querer, né. "Não, eu vou fazer isso, eu vou relaxar mais, eu vou parar de pensar, eu vou", não, fala: "Não, só essa respiração é o suficiente, só essa respiração é o suficiente". Tentar ensinar a mente: "Não, isso é o não precisa de fazer nada, só a respiração é o suficiente. Pare de tentar consertar, pare de tentar fazer dar certo, deixa o processo ocorrer naturalmente", né. Então é difícil, né, conseguir abrir mão do controle, né. Em inglês tem uma expressão engraçada que é control freak, né, a pessoa é um alucinado do controle, o cara fica alucinado tentando controlar tudo, né. É uma coisa muito uma expressão muito comum no em inglês, né. No Brasil a gente não tem muito essa expressão, mas é uma expressão curiosa, né. As pessoas têm obcecado por controle, né. Tem gente, assim, que vai só de colocar atenção na respiração, imediatamente começa a controlar a respiração, é instantâneo. Ela nem tem intenção de fazer, mas é automático. Ela olha para a respiração, pronto, agora a respiração fica artificial, né, uma coisa que se ela não olhar, a respiração flui naturalmente, sem nenhum problema. Se a pessoa olha para a respiração fica artificial, né, essa obsessão em controlar as coisas, né. É assim já como é que chama? Subconsciente, né, a pessoa nem percebe mais que faz isso, né. Então, né, uma coisa que às vezes, que eu recomendo às pessoas é só treina em sentar e relaxar, usa o seu corpo, né. O corpo, como eu já falei muitas vezes, né, o corpo para quem não tem a mente muito sábia, o corpo é uma bênção, na verdade, né. Se você souber usar o corpo de maneira inteligente, ele é uma bênção para você, né. Se eu tenho uma mente muito sábia, o corpo é um fardo, né, é um saco esse corpo, mas se eu tenho uma mente não muito sábia, é uma bênção esse corpo, porque é uma ferramenta excelente, né, você pode sentar e relaxar o corpo, e a meditação é essa. Vou sentar e relaxar e não vou deixar o corpo ficar tenso novamente. Vou fazer isso, demorando muito, dane-se demorando muito, vou ficar 1 ano fazendo isso, 2 anos, não importa. Não vou recuar. Senta e aprende a relaxar o corpo, né. Sentar e ficar relaxado, né, e manter relaxado, né, porque sentar e relaxar 1 segundo qualquer pessoa faz, né. Agora sentar, ficar relaxado, né, e não cair de volta na tensão, né, já é um pouco mais difícil, né. Logo, conforme você faz esse exercício, né, você vai perceber que para conseguir fazer isso, tem que ter um certo aspecto mental envolvido, né. Para você conseguir manter o corpo relaxado ao longo de 15 minutos, 30 minutos, só se você botar a mente junto, né. Então tem que manter a mente atenta, tranquila, né, olhando, prestando atenção, esperando pacientemente qualquer tipo de tensão que surja. Assim que a tensão surgir, você relaxa, né, relaxa, relaxa. Vai fazendo isso com frequência até a mente ficar habituada a fazer isso, né, até que vira um fenômeno automático. Mesmo que surja alguma tensão, ela solta sozinha, você não precisa ficar se preocupando mais, né. Chega uma hora que você senta e o corpo já sabe fazer. Você senta e ele relaxa. E você não precisa prestar atenção, ele continua relaxado. Mesmo sem prestar atenção, ele continua relaxado, né. Então já cria uma boa fundação, né, para você praticar meditação, porque tanto o corpo relaxado é ótimo para praticar meditação, como também aquilo que você aprendeu em relaxar o corpo, você aplica também em você focar na respiração, né. Então supondo que você, fez, né, esse processo de aprender a sentar e relaxar, pode ser que só isso seja o suficiente. Pode ser que algumas pessoas, só fazer esse tanto, ela está satisfeita, né. Só esse tanto minha mente fica pacífica. Só ele ficar focado no corpo relaxado, já é pacífico o suficiente. Estou satisfeito com esse tanto. Então tá aí, tá feito, tá feito. Agora você relaxa o corpo, agora não, eu quero relaxar, eu quero focar minha mente ainda mais, eu quero pacificar a mente ainda mais, né. Então você pega aquilo que você aprendeu, né, relaxando o corpo, você aplica na respiração. Fica ali só olhando a respiração de maneira tranquila, espera. Qualquer momento que a mente começar a ficar tensa, você relaxa a mente, fica ali na respiração. Só isso, né, só relaxar, relaxa, 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 né. Não tente controlar, não tente segurar, não tente, né. Sua melhor ferramenta é não fazer nada, né, que nem a Lampochá falava, né. Qual é a maneira mais rápida para pacificar a mente? Não faça nada. Não faça nada, essa é a maneira mais rápida de pacificar a mente. Maiton Tamarai, né, ele falava. Maiton Tamarai, não precisa fazer nada,
né? Não precisa fazer nada. Se você não fizer nada, a mente ela fica tranquila, né? Ela fica relaxada, ela fica serena, né? Então, isso é um tremendo conhecimento, viu? Isso aí porque tem a ver também com você mudar a sua perspectiva, né? A sua perspectiva de o que é o que nesse mundo, né? Que é, o que é o que nesse mundo? Muda completamente, né? Você realmente enxergar o significado disso, né? Sua perspectiva de quem você é, né? O que, o que é saudável, o que não é saudável, muda por completo, né? Muda por completo. Então é muito interessante, é algo assim, né? Falando assim, não dá, não tem como você expressar a dimensão completa de tudo que isso significa, sabe? Você aprender algo como isso, né, tem um significado muito mais profundo que não tem nem como você colocar em palavras, né? E também é diferente para cada pessoa, né? Para cada pessoa talvez tenha um significado diferente, né? O que ela vai extrair, né, desse aprendizado é diferente para cada pessoa, mas com certeza é algo bem muito mais profundo do que, né, dizer, não, relaxar o corpo, manter o corpo relaxado. Mas tem um significado por trás de tudo isso, né? Ainda mais quando você adiciona a questão da meditação, né, e conseguir levar a mente a estados profundos de concentração, então isso ganha uma outra dimensão ainda mais, né, ah, espetacular, né, ainda mais ah, né, supramundana que as pessoas falam. Não é algo realmente valioso, né? É algo realmente valioso de ser aprendido, né? Ah, então é bom, né, saber desafiar, né, aquilo que você acha, né? Atualmente você tem na sua mente uma ideia, né? Isso aqui é bom. Se eu quiser fazer algo de bom, eu devo chamar esse tipo de atitude. Esse tipo de atitude é aquilo que faz coisas boas. Mas aí de repente você não, na verdade, faz coisas boas no nível superficial, né? Se eu quiser fazer algo bom num nível mais profundo, essa atitude, isso não serve, né? É que não, que nem, por exemplo, você mora numa cadeia, né? E tem sei lá, uma pessoa que traz comida para você na sua cela, né? Então, essa pessoa que traz comida na sua cela te traz um benefício, traz algo bom para você. Só que se a sua ideia, né, é o guarda, né, o guarda que traz comida para você na sua cela. Pô, esse cara é bacana, ele me traz comida. Só que ele é bom desde que você esteja satisfeito em estar preso. Se você quiser sair da cadeia, ele não é mais seu amigo. Ele é seu amigo no sentido de você ficar preso. Se você ficar preso, eu sou seu amigo. Se você quiser sair da cadeia, agora você não é mais meu amigo, você é meu inimigo, né? Então, algumas coisas que a gente faz com a nossa mente também é assim, né? Elas são amigas dentro de um certo contexto. Agora, eu quero sair, eu quero ir além desse contexto, elas vão tentar te segurar para trás, né? Então, essa obsessão em controlar, essa atitude de resolver problemas, né? De eliminar coisas, de obrigar, sei lá, interferir, obrigar as coisas a serem de um jeito ou de outro, né? Isso não só vai até certo ponto, né? De um certo ponto para frente, na verdade, se torna um inimigo. Então tem que estar atento a isso também, né? Senão as pessoas ficam praticando meditação e nunca vai para frente, né? Nunca vai para frente. Acho que não é só hoje, não tem muitas coisas para dizer hoje, você tentar o suficiente. E tem alguma pergunta, alguma coisa? Adriano, Pode falar. quero perguntar Só um se você minuto, tem alguma só um orientação. minuto, por favor. Nossa, Quando a gente está obcecado pelo estado mental, de agitação, de agressão, blá blá blá. Junto com. Aí seria frutífero você conseguir suportar no mundo aquela sensação, olhar para um negócio, tá?
Só que junto com aquilo vem uma baixa autoestima, né? Como se eu estou obcecado pela raiva e não gostaria de estar com a raiva, ou pela ansiedade, ou por todos esses estados que a gente trazem infelicidade, a gente deveria suportar, mas ao mesmo tempo a nossa autoestima está baixa, porque a gente se caiu naquele negócio baixo, assim. Aí você tem que, como é que você trabalha esse suportar com essa autoestima já baixinha? É isso que eu falei agora mesmo, né? Esse é o erro da pessoa tomar, a baixa autoestima é a mesma coisa, sabe? Não tem, é o mesmo processo. É o mesmo processo, você vai lidando com a raiva e fica olhando com a raiva, aí vem a autoestima. Aí você agarra a baixa autoestima e fala, isso, sabe? Da mesma maneira que você não agarrou a raiva, você não deveria ter agarrado a baixa autoestima. Você, de novo, você tomou o inimigo como amigo, né? Então, sei lá, tem sei lá, a artilharia tá te atacando, né? A artilharia inimiga tá te atacando. Aí vem a aeronáutica inimiga e fala: "Ô, rapaz, esses caras estão te atacando, né?" Você é realmente. Ele não é seu amigo, ele também é seu inimigo. Isso é um outro grupo, sabe? Tem artilharia e tem aeronáutica. Ambos são inimigos. Eles não, só porque ele não é artilharia não significa que ele seja seu amigo. E esse negócio que eu falei, a pessoa não tem fé em sati. Ela não tem fé em prestar atenção, em estar presente. Se a pessoa tem fé em sati, tem fé em estar presente, raiva ou baixa autoestima não tem diferença, é apenas a mente se contorcendo, dando cambalhotas na lama, né? Você realmente sai daquilo, né? Fala, ó, tá aí a mente fazendo essas besteiras que ela faz. Não importa se é raiva, se é baixa autoestima, se é ansiedade, se é o que diabo que seja, sabe? Quando você realmente pega o jeito da coisa, tem fé nisso, né? Você firma, não, eu vou ficar aqui, eu não saio daqui. Você pode jogar baixa autoestima, pode jogar raiva, pode jogar medo, pode jogar o que for, eu não saio daqui. Você bate pé firme em estar ciente, bate pé firme em sati, sabe? Não deixa as quelências te derrubarem. Não importa que máscara elas coloquem, pode colocar a máscara de trauma de infância, colocar a máscara de baixa autoestima, coloque a máscara que você quiser, eu não saio daqui, né? Então tem também chega a esse ponto, sabe? Quando eu falo assim, ter fé em olhar, tem que chegar a esse ponto, senão realmente você vai ficar andando em círculos desse jeito. Mesmo que você consegue sair de um, você cai no outro, mas o outro e o um são os mesmos, são as mesmas coisas, só mudou de nome, mas é a mesma coisa. Então, esse tipo de coisa vai nessa direção, né, a solução desse problema. Mais uma pergunta? Quem queria fazer uma pergunta aí? Adiante. Pois não? Quero perguntar se você tem alguma orientação específica para quem tem ou está com problemas respiratórios durante a meditação, por exemplo, resfriado ou está com rinite. Até que ponto que a... Está me ouvindo? Depende, né? Se você tem que fazer um esforço para ter boa saúde, né? Então você faz primeiro um esforço inteligente, né, para cuidar da sua saúde. Fora isso, sabe? Isso é uma das vantagens de você às vezes praticar sozinho, né? Tem um espaço que você pratica sozinho, um espaço de reclusão, né? Aí que você pode sentar, não, ele tá escorrendo, então que se dane, que se escorra, não vou fazer nada. Deixa o cara, sabe? Aí o cara bota um babador assim, deixa ele escorrer, que se dane, sabe? Ou então, por exemplo, uma coisa que as pessoas às vezes perguntam, vão fazer retiro de meditação, falar, o que que eu faço? A minha boca fica salivando. Faz o mesmo que você fez a vida inteira, velho. O que que você fez na sua vida normal? Quando a sua boca saliva, você não pensa a respeito, você não forma isso num problema, né? Então tem muito pouco disso, né? Um caso de uma rinite, algo assim, não é a mesma coisa que a boca salivando. A boca salivando é um fenômeno normal, né? A rinite é uma doença, né? Um desarranjo, né, do corpo. Mas o princípio por trás se aplica, sabe? Se você não esquentar a cabeça, então é apenas o corpo, sabe? Uma vez que eu morei na floresta também, tinha muitas formigas, né? Formiguinha pequena, assim. E aquilo no começo me incomodava, ficava meditando e as formigas andando em cima de mim, né? Aí, aí eu chegou uma hora eu falei, quer saber uma coisa? Faz parte do meu, essa ideia também, né? Esse corpo não me pertence, né? Isso é apenas uma ilusão, né? Eu tenho essa ideia, esse corpo é meu, mas isso é apenas apego. Na verdade, esse corpo não é meu, né? Então eu falei, ok,
faz parte do corpo, né? Formigas, insetos fazem parte desse corpo. Então, simplesmente deixa, ok, você enxerga o assunto como um todo, né? Esse corpo tem formigas, e é isso. Então, simplesmente, se o corpo você consegue se acostumar com o toque do tecido contra a pele, então ele também vai se acostumar com o toque das formigas andando sobre a minha pele. E realmente funciona, sabe? Você para de esquentar a cabeça, aquilo você aceita, é normal. Meu corpo é assim. Eu estou na floresta e aqui há formigas. Meu corpo possui formigas. E é isso. Você não esquenta a cabeça, deixa elas em paz. Né? Elas andam para cá, para lá, sobe e desce e vai embora. Tudo certo, né? Então, às vezes você tem um problema de saúde que não tem realmente como resolver, então, então é isso, meu corpo é assim, eu vou praticar com isso. Né? Então, a mesma forma que você consegue praticar com calor, com frio, com barulho dos carros na rua, né? Você vai ter que aprender a tolerar o desconforto desse problema de saúde. Né? Com o tempo você se acostuma. Né? O corpo não tem um estado, o estado não tem assim esse é o normal do corpo. Né? Isso é uma opinião da mente, né? Se a mente criar problema, mesmo uma pessoa que é normal, digamos, é normal entre aspas, né? A pessoa tem saúde relativamente normal, mas ela começa a criar assunto com alguma sensação, ela não vai ter conforto. Sabe? Você começa a criar assunto com, sei lá, a sensação de coceira na orelha dela, que é uma coisa normal. Mas se ela criar e tornar isso um assunto, vira um assunto. Sabe? Da mesma forma, o contrário. Se você não criar assunto, mesmo que seja algo que não é normal para o corpo, por exemplo, uma rinite, se você não criar assunto, não é assunto. Né? A sua mente consegue tolerar, ela é capaz de tolerar. Né? Então, se você consegue resolver, você resolve. Se não consegue resolver, você tolera. E é isso, né? Não tem muito mais do que isso. Ok? Mais uma coisa? Assim, eu tenho um pensamento, uma crença, assim, se eu tiver com um pouco de congestão nasal, então isso limita a minha capacidade de concentração. Esse pensamento está equivocado. É isso? Se eu tiver com congestão nasal, eu não consigo me concentrar tanto. Eu acho que é mais interessante você aprender a tolerar o seu corpo, que nem eu falei agora. Aprenda a fazer as pazes com o seu corpo. Né? Não negligencie o quanto a sua mente é obcecada com o seu corpo. Né? Aprenda a ter uma atitude equânime com relação ao seu corpo primeiro. Dali você vai ter muita melhor fundação para trabalhar com a mente. Né? É bem mais. Se você não consegue tolerar o corpo, você não vai conseguir tolerar os pensamentos. Então, aprenda a tolerar o corpo primeiro, eu acho. É uma estratégia mais inteligente, na minha opinião. Ok? Mais uma coisa?